E ontem nós tivemos a eleição na Colômbia, o primeiro turno das eleições da Colômbia, tá? Não foi decidido, não. O candidato da direita ganhou o primeiro turno, ficou na frente no primeiro turno, mas ele não ganhou ainda a eleição, agora vai para o segundo turno, o resultado deve sair no dia 21 de junho, tá? Mas é uma notícia muito boa, cara. Como o próprio pessoal aqui da mídia reconhece aqui, ó, a Colômbia vota hoje, é um laboratório para a eleição brasileira, é uma prévia da eleição brasileira, e tem muita coisa parecida mesmo, tá? Lá na Colômbia, apesar da esquerda ter feito merda pra caramba com o Gustavo Petro aí nos últimos 4 anos, a esquerda ainda tem força. O candidato da esquerda foi para o segundo turno. Mas, ao contrário do que as pesquisas indicavam, as pesquisas todas diziam aqui que o Cepeda ia ganhar. O Cepeda é o candidato da esquerda, tá? Isso aqui são 3 pesquisas diferentes, Atlas Intel, Invamer e CNC. Aqui, ó, todas elas diziam que ia ter segundo turno entre o Cepeda, que é o candidato da esquerda, e o Espriella, que é o candidato da direita. Tá vendo? Todos eles dão o mesmo resultado, segundo turno desses dois candidatos aqui. Mas repara a diferença, olha só, todos eles mostravam o Cepeda na frente com uma boa margem, tá? Sempre o Cepeda na frente com uma boa margem, ok? Indo para o segundo turno com o cara da direita, mas o Cepeda na frente com uma boa margem. Aqui, ó, teve essa outra pesquisa aqui também, aqui, ó, que dava mais ou menos empatado, mas ainda dava o Cepeda na frente, dava a esquerda na frente, né? E o resultado final tá aqui, o resultado que já está com 99,92% das urnas apuradas no momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, e o que você vê aqui é que o Espriella ficou na frente, 43% contra 41% do Cepeda. Então, de qualquer forma, foi para o segundo turno mesmo os dois candidatos, mas o da direita foi na frente. Olha que coisa, bicho. Eu tô falando para você que aqui no Brasil pode parecer uma coisa muito parecida com isso. E aí, com essa reviravolta aqui, no mercado de apostas aqui, ó, o cara agora tá com 90% de chance, 80% de chance de ganhar no segundo turno, né? Vamos entender essa eleição, como é que foi. E o resultado foi tão ruim, que o Gustavo Petro está recusando o resultado, está dizendo que não aceita o resultado, questionando que está faltando conta, que não aceita o resultado, porque o código, o algoritmo, não sei o que lá, que deu problema, o algoritmo do software e não sei o que lá. E é o que eu falo para você. Olha o risco. Isso é um risco aqui para o Brasil também. O Lula, quando vê que vai perder essa eleição, sabe-se lá o que vai acontecer aqui no Brasil, hein? Eu já fiz um vídeo sobre essa eleição, eu fiz uma live, eu acompanhei ao vivo os resultados da eleição aqui no canal Ancapsu, tá? Isso ontem, né? Mas eu gosto de fazer um outro vídeo depois, sumarizando a coisa, né? Para ficar mais certinho aqui a informação. É esse vídeo agora aqui. Eu vou deixar o link do meu vídeo com a live, se você quiser acompanhar a live com a gente, na descrição desse vídeo aqui, tá? Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapsu, e essas notícias foram sugeridas por Sindicato dos Youtubers Libertários, Senhor Rubio, um marco para o Brasil, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó, opinião, a Colômbia vota hoje, é um laboratório para a eleição brasileira. Se é um laboratório para a eleição brasileira, foi um ótimo laboratório. Saímos muito bem, e a expectativa minha é exatamente essa. Vão dizer que o Lula está ligeiramente à frente do Flávio, não sei o que lá, não sei o que lá, vai chegar primeiro turno Flávio na frente do Lula. Isso vai mudar a opinião de todo mundo, o Flávio vai ganhar no segundo turno com muita facilidade, né? Aqui, ó, em um país latino-americano, exportador de petróleo, um governo de esquerda tenta reeleição contra um candidato de extrema-direita. Extrema-direita, mais ou menos, né? O Espriella, a gente já fez um vídeo sobre ele também, ele é um cara que se inspira no Milei, se inspira também no Bukele, então ele quer fazer corte de gastos e coisa e tal, e também atacar o crime, né? Isso é uma coisa muito importante. E isso é um ponto também que é importante, porque é uma similaridade com o Brasil. Lá na Colômbia, a preocupação principal da população também é a questão da criminalidade, né? Violência segue em pauta na eleição da Colômbia, né? O cara falando aqui que o Gustavo Petro ele quer continuar o plano de paz com a guerrilha. A Colômbia, a situação lá ainda é pior do que o Brasil, tá? Tem áreas do país inteiras que são controladas por facções como Comando Vermelho e Primeiro Comando Capital, e são facções terroristas mesmo, tem armas e coisa e tal. E daí ele fez um acordo de paz, né, para fazer paz com esse pessoal. Por quê? Porque ele era dessas facções, ele era desses grupos guerrilheiros lá da Colômbia, né? Então ele fez um acordo com isso e parou, né? Só que, na verdade, na prática, nunca acaba totalmente, porque o pessoal continua roubando as pessoas, né? Então o Espriella promete voltar ao enfrentamento. Não, tem que derrubar esse pessoal mesmo, não tem outra alternativa não, né?
Da mesma forma que no Brasil também a discussão que tudo leva a crer vai acontecer é justamente a questão da segurança pública, né? Então estavam as pesquisas todas mostrando aqui que o Cepeda ia ganhar, o esquerdista ia ganhar, e o Cepeda, aqui, é amigo do Lula, tá? Veio aqui no Brasil encontrar com o Lula. Aliás, que coisa curiosa, né? Quando o Flávio Bolsonaro foi se encontrar com o Trump lá nos Estados Unidos, já teve gente falando, não, que interferência, que tá fazendo interferência na eleição, que isso? Mas o cara esquerdista vir aqui no Brasil encontrar com o Lula não é interferência não, né? Pois é, a gente já sabe essas coisas, essa hipocrisia da esquerda todo mundo sabe, né? Aí o pessoal está colocando aqui, ó, o candidato do governo promete continuidade, não reconhece a urgência de um ajuste fiscal, da mesma forma que o Lula quer continuar gastando dinheiro como se não houvesse amanhã. A oposição fala em cortar gastos públicos, atrair investimento privado. Além da economia, a percepção da insegurança pública e o combate às facções envolvidas em tráfico internacional de drogas são preocupações dos eleitores. Ou seja, é a mesma coisa que o Brasil. Não tem mudança nenhuma, né? Além disso, Gustavo Petro tem enfrentado muitos questionamentos, muitas críticas, muitas manifestações contra ele lá na Colômbia. As pesquisas de opinião davam o Cepeda na frente, o cara da esquerda na frente, né? É absurdo isso. Mesmo um cara pouco popular, que estava muito mal nas pesquisas, coisa e tal, mas conseguiu um candidato competitivo, o tal do Cepeda. Só que isso na pesquisa, né? Quando foi na vida real a coisa foi diferente. Na vida real, o cara da direita ficou na frente no primeiro turno. De novo, não é o resultado final, tá? O resultado final agora vai ter o segundo turno, né? Aqui, ó. Resultado das eleições da Colômbia, ao vivo, a Paloma Valência anunciou seu apoio ao Espriella. Quem que é a Paloma Valência? É o terceiro lugar aqui, tá? É muito importante, a Paloma, ela é a centro-direita, seria, sei lá, o PSDB daqui, né? O pessoal da centro-direita anunciou o apoio ao Espriella. É uma ótima notícia isso, né? Ao contrário da centro-direita aqui no Brasil, que fica fazendo beicinho para Bolsonaro e coisa e tal, o pessoal lá não, temos que tirar a esquerda do poder, o importante é tirar a esquerda do poder. Esse negócio de, não gosto dele, não gosto, beleza, bota lá, depois se vê como é que fica, né? E a expectativa, portanto, é que o Espriella tenha um apoio considerável. Ele já está na frente, ganhando mais 7 pontos percentuais aqui, ó, ele vai para 50% já que... A verdade se ela não tivesse nem concorrido, é possível que já tivesse ganho no primeiro turno, tá? Porque se desse mais de 50% já ganhava no primeiro turno, né? Mas beleza, vai ter o segundo turno agora e tem tudo para ganhar o segundo turno, né? Então, uma ótima notícia para nós no Brasil, uma ótima notícia também para o pessoal lá na Colômbia, né? O segundo turno vai ser no dia 21 de junho, então daqui a algumas semanas, e a expectativa é a melhor possível. Segundo a Polymarket aqui, ó, tá batendo 80% aqui a chance do Espriella ganhar, porque, evidentemente, né, ele ter saído na frente deu uma vantagem muito grande para ele aqui, né? Outras coisas curiosas que o pessoal está falando, né? Repara como é que está a distribuição aqui do mapa eleitoral e o mapa das guerrilhas, da influência do tráfico de drogas na Colômbia, né? Parece a mesma coisa, né? Que coisa incrível, né? Como é que pode, né? Realmente tem tudo a ver uma coisa com a outra, né? Aí a outra coisa engraçada é ver o pessoal da esquerda aqui no Brasil chorando aqui. Olha só a Folha de São Paulo aqui. Direita na Colômbia eliminaria um dos últimos aliados do Brasil na América do Sul. Como assim aliado do Brasil? Aliado do Lula, porra. Não é aliado do Brasil, não, cara. A Colômbia, o Brasil é de direita. O Flávio Bolsonaro, ano que vem, vai fazer muito negócio com o Espriella na Colômbia. Aliado do Brasil vai ser o pessoal de direita, né? Esse pessoal coloca, olha só, direita na Colômbia eliminaria o último aliado do Brasil na América do Sul. Que do Brasil, meu amigo? Do Lula. Aliado do Lula, porra. Do Brasil, não. O Brasil não tem nada a ver com isso, pô. Aqui, ó, após a vitória de Rodrigo Paz na Bolívia e José Cash no Chile, Gustavo Petro é o principal político alinhado a Lula na região. Aí beleza, aliado a Lula, eu concordo, tá fudido, né? E isso indica muito o resultado pro Lula também, o Lula vai ficar sozinho. Quer dizer, ainda tem o cara do Uruguai, né? O Uruguai tá com a esquerda também, mas o Uruguai é um país que meio que não fede nem cheira, né? Então, aqui, ó, o pessoal tá chorando aqui, não, que não pode, porque o Espriella, a gente extrema direita e não sei o que lá e coisa e tal. Tá todo mundo aqui indo para a direita, tava com a esquerda, depois foi todo mundo para a direita, não sei o que lá, o pessoal reclamando aqui, chorando pra caramba. E aconteceu exatamente, bom, não aconteceu ainda, né? Porque como a gente falou, vai pro segundo turno. No segundo turno, o que vai acontecer a gente não sabe, mas muito provavelmente o Espriella vai ganhar essa eleição. Vamos ver o que vai acontecer aqui, vai ser uma ótima notícia aqui pra gente. Agora, tem um porém lá na Colômbia, tá? O Gustavo Petro, para tentar a reeleição, ele aumentou o salário mínimo em quase 40% por lá.
uma medida totalmente irresponsável. A inflação está explodindo lá. Mas acontece aquilo que eu falo para vocês. Você tem um momento de... antes da inflação cobrar o preço, as pessoas acham que estão ganhando, porque aumentou o salário mínimo, né? E aí isso isso aumentou as chances da esquerda. Tanto que na eleição legislativa que aconteceu algumas semanas atrás, ele conseguiu muitas vagas, tá? A eleição legislativa ainda deu uma maior força no Congresso para a esquerda lá na Colômbia. E por quê? Por causa dessa jogada do salário mínimo. Ele aumentou o salário mínimo em 23% aqui. O Gustavo Petro concedeu no dezembro um aumento de 23% para o salário mínimo, totalizando uma alta de 75% durante os 4 anos de mandato. É lógico, a inflação já estourou, de 4,6 foi para 6,4, está um inferno completo lá de descontrole inflacionário lá na Colômbia, e esse é o temor que eu tenho aqui no Brasil, tá? Do Lula fazer uma lambança dessa, né? Esse tipo de coisa que a gente tem que tomar cuidado. O Lula já está quebrando o Brasil completamente, já deu um monte de coisa para o pessoal aqui. Mas no final das contas, no desespero, o Lula faz uma lambança dessa para quebrar completamente o país, como o Gustavo Petro fez lá na Colômbia, né? Mas a cada tempo que passa, a inflação começa a subir, o pessoal começa a perceber que o aumento do salário mínimo não serviu para nada no final das contas. Então essa é a situação lá na Colômbia. Não vai resolver nada, mas pode arrumar uma confusão danada por lá, essa brincadeira, né? E o próximo presidente vai enfrentar um congresso contrário por lá. Isso é um problema realmente que ele vai ter que enfrentar por lá, né? Enfim, boas notícias, a América do Sul está acabando com a esquerda na América do Sul. Ainda não está fechado a Colômbia não, mas tem tudo para fechar também junto com o Peru e junto com a Bolívia e junto com o Chile, eliminando essa praga da América Latina. E olha só a outra coisa que eu me preocupo também com o Lula aqui no Brasil. Olha a outra linha de semelhança entre a Colômbia e o Brasil. Olha o Gustavo Petro dizendo aqui que não aceita o resultado dessa noite. O resultado foi terrível para a esquerda. Eu falei para vocês, estavam esperando que o Cepeda ficasse na frente. Agora com o Espriella na frente, vai ganhar com muita facilidade no segundo turno. Aí ele está dizendo aqui, ó, que a contagem original não tem força vinculante, os dados não são norma pública. Como presidente, não aceita os resultados dessa conta da firma privada dos irmãos Bautista, não sei o que lá, e que os algoritmos do software de contagem... Meu amigo, algoritmo de voto, de contagem de voto, é só somar as coisas, não tem algoritmo nenhum, é só soma, 1 mais 1 é 2, 2 mais 1 é 3, 3 mais 1 é 4, não tem algoritmo nenhum nisso daí, né? Ou melhor, tem um algoritmo, mas é um algoritmo óbvio, não tem algoritmo secreto nisso daí. E aqui, ó, autoridades dizem que faltam 800 mil células de pessoas que não estão, que não podem ser apresentadas, eu não sei o que lá, tem que ter visto isso nesse momento, ou seja, ele está preparando aqui um golpe. Está fazendo golpe, típico da esquerda, é o que eu falo para vocês. Esse é o grande risco que a gente corre aqui no Brasil também, tá? O Lula dá golpe no final das contas. Pode ter certeza que se deixar na mão desse cara, quando ele vê que vai perder, ele vai tentar um golpe aqui no Brasil também. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.